Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo discute se o governo pode vender estatais sem aval do Poder Legislativo. Hoje foram feitas sustentações orais e a repórter Carla Lucena acompanhou a sessão plenária de hoje. Ao vivo tem os detalhes pra gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, o plenário do STF julga sobre este tema 4 ações. E a grande discussão é justamente saber se o governo pode ou não vender estatais ou ações dessas estatais sem o aval do Poder Legislativo. Uma dessas ações foi proposta pela Federação Nacional do Pessoal da Caixa Econômica Federal e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Essas duas entidades alegam que a lei das estatais em vigor no Brasil desde 2016 é inconstitucional. Em junho do ano passado, o ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator dessas ações, concedeu liminar dizendo que é obrigatório o aval do Poder Legislativo quando essas transações envolver a perda do controle acionário das estatais pelo poder público. Também determinou que essas vendas devem passar por processo de licitação. E agora, mais recentemente, na semana passada, o ministro Edson Fachin concedeu também uma liminar, uma decisão provisória com base nessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski e suspendeu a venda de 90% de ação da transportadora Associados do Gás. Ela é uma subsidiária da Petrobras. O ministro Edson Fachin alegou que a venda dessa subsidiária não passou por processo de licitação e, portanto, estaria desrespeitando a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Bom, os ministros vão discutir todos estes casos no plenário do STF. Hoje, então, tivemos as sustentações orais. Vamos ver como foi. O Brasil tem hoje mais de 400 estatais controladas, direta ou indiretamente pela União, estados e municípios. Dessas, 138 são federais, como a Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Há 3 anos, a Lei 13.303, conhecida como Lei das Estatais, regula como deve ser o funcionamento dessas empresas e como elas podem vender suas ações. A discussão da constitucionalidade da lei está no STF. O ministro Ricardo Lewandowski já concedeu liminar que suspende provisoriamente a venda de estatais sem o aval do Legislativo. A Lei das Estatais, recentemente editada, que não se confunde com a Lei das Privatizações, aquela editada durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, presidente Fernando Henrique Cardoso. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e o Partido Comunista do Brasil, a lei é inconstitucional e questionam pontos como a não exigência de licitação para vender ativos. Manter em vigor a Lei 13.303 em sua inteireza submete a grave dano à ordem pública e à institucionalidade. É a lei legítima e tem origem ilícita in totum. Se é necessária a instauração de licitação para que uma escola primária compre carteiras, para que uma escola primária adquira a merenda dos alunos, seria absurdo alienar, por exemplo, uma plataforma de petróleo ou um conjunto de gasodutos que valem 34 bilhões de reais sem a instauração de um processo licitatório. A Advocacia Geral da União defendeu que a atual conjuntura econômica exige flexibilidade. Citou o caso da Petrobras e afirmou que, caso a petroleira não possa vender suas subsidiárias sem licitação, prejudica sua posição no mercado. Nós não estamos tratando aqui da venda da holding, da Petróleo Brasileiro S.A. Nós estamos tratando aqui da possibilidade da Petrobras desinvestir para reinvestir nela mesma. A Procuradoria-Geral da República ressaltou que, para privatizar estatais, o Poder Legislativo deve ser consultado e aprovar lei específica. Não é possível que a compra e venda de ações das estatais seja feita sem uma lei autorizativa e sem uma lei que permita exatamente que todos saibam quais são as estatais que estão sendo desinvestimento ou desestatizadas. Este é um tema da maior envergadura, da maior dimensão, tanto que o ministro relator realizou audiência pública sobre o tema. Todos nós precisamos nos debruçar sobre ele.
E olha só, então o julgamento ele não foi concluído na sessão de hoje e o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, informou que o julgamento deste caso vai continuar na sessão da quarta-feira da semana que vem, 5 de junho, quando então vai votar o relator, o ministro Ricardo Lewandowski, e possivelmente os demais ministros. Com essa mudança, houve também alteração na pauta que já estava prevista. O processo que trata sobre a criminalização da homofobia no Brasil e coloca esses atos na lei do racismo que tivemos na semana passada e iria ser chamado na próxima quarta-feira, foi transferido para o dia 13 de junho. E uma outra alteração é que a pauta do dia 5 de junho, já divulgada desde o ano passado, também vai ser realocada em outras datas. Com isso, um dos processos que também estavam previstos para a quarta que vem, que trata sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, também vai ser colocado em uma outra data ainda a ser definido. Então agora, voltamos aos estúdios. William, Érica. Obrigado, Carla.